Então, meu contato com os projetores e telas foi na barriga da minha mãe, na verdade, porque meu pai é do movimento cineclubista, né? Desde a década de 60. Então, mesmo quando eu era criança, eu já frequentava algumas atividades cineclubistas, né? Tem uns encontros que eles fazem nacionais, estaduais do movimento cineclubista, então eu já acompanhava os meus pais. Mas eu mesmo, assim, na adolescência, com 15 anos de idade, eu comecei a projetar mesmo, inclusive a trabalhar como VJ, então essa coisa de carregar o projetor para lá e para cá, né? Foi mais ou menos nessa época. 14, 15 anos eu comecei a realmente participar do movimento cineclubista e fazer alguns cursos de cinema, cursos rápidos, né? Esses cursos de uma semana, workshops e tal. O movimento cineclubista, ele nasceu no Brasil na década de 50, em meados de 50, e veio se desenvolvendo como, a princípio, o movimento cineclubista. O que é um cineclube? É um clube do cinema. Então é um momento, uma oportunidade das pessoas se reunirem para assistir filmes. Que filmes esses? Geralmente filmes que a gente não consegue ter acesso a esses filmes no cinema comercial. Então, inclusive, assim, muitos cineclubes nasceram em entidades como o SESI, consulados, né? Então os consulados sempre foram grandes fomentadores do movimento cineclubista no Brasil. Você tem o consulado alemão, que tem um acervo de filme, você tem o consulado francês, você tem instituições como a Fiocruz, que também tem esse fomento. Então sempre agregado a centros culturais e tal, mas tem esse viés de reunir pessoas para debater cinema e para debater política, mas não uma política partidária, uma política pública, de direitos públicos, de ações públicas, de ações também voltadas para a questão pedagógica também, por que não? E também, por que não, de produção. Então também essa coisa, mas é dessa forma, ele nasce naturalmente, assim. Em escolas, igrejas também. Na verdade, no Brasil, até antes dos consulados, os grandes cineclubes nasceram em escolas. E um desses cineclubes também, que é um dos primeiros cineclubes do Brasil, se não o primeiro, que nasceu em Rio Claro, ele nasceu dentro da associação de um sindicato dos ferroviários. Então, os ferroviários se reuniam num sindicato, né, na época de Getúlio Vargas, e eles passaram, então, eles tinham um projetor, mesmo a carvão, né? A luz do projetor, ela era a carvão, um projetor muito antigo, ele ainda existe, esse projetor. Então, também, através dos sindicatos e associações, né, de bairro, igrejas, tudo isso acaba criando esses grupos que passam, pessoas que gostam de cinema, que gostam de fotografia, que gostam de cultura, de arte, se reúnem para assistir filme. Mas eu preciso de uma mulher corajosa da plateia. Eu sou corajoso! Eu sou corajoso! Outro dia eu botei 4 homens pra correr! Pra correr de você? Não, pra correr atrás de mim! Em 2004, é interessante essa pergunta, porque em 2004 houve a rearticulação do movimento cineclubista, né? O movimento cineclubista no tempo da ditadura foi muito perseguido, tinha um viés muito político por conta que era um espaço de debate, né? Então foi muito perseguido. E depois teve na década de 80 também teve um movimento muito forte, com o projeto Intercine, que começou em São Paulo. Inclusive foi no ano que eu nasci, em 82, 84, 86, foi essa época que era de interiorização do cinema. Então, em 2004, eu fui produtor de um encontro, do primeiro encontro ibero-americano de cineclubes e de uma pré-jornada, que foi uma pré-jornada, que esses encontros a gente chama de jornada, né? Então, Jornada Nacional de Cineclubes. Então, a cada 2 anos tem uma jornada e no ano intermediário tem uma pré-jornada de preparação dessa jornada. Então, vai uma quantidade menor de cineclubes e tal. E o movimento foi se especializando, né? Então começou a ter mais diversidade assim, e estrutura para poder produzir. Então, com essa retomada do movimento cineclubista, ela se deu também com a entrada do Gilberto Gil
no Ministério da Cultura, né? Então, pontos de cultura também, nessa época, começaram a ser criados pontos de cultura. Foi uma época muito rica, assim, de produção cultural mesmo no país, né? Então, esses cineclubes dessa época, né, da geração 2000, já veio com mais garra, com mais vontade de produzir. Porque antes, como o filme era feito só em película, ele era muito caro. Mas no movimento cineclubista já tinha muitos cineastas. Um deles mesmo é o João Batista de Andrade, que é um grande documentarista brasileiro, que assim, eu sou até guiado por ele, tenho ele como referência, né, porque eu gosto muito de documentário, apesar de ter alguma coisa de produção de animação e ficção, eu sempre fui mais focado no documentário, até pelo custo, né, pela forma mais simples de poder se produzir. O meu pai, o João Batista Pimentel Neto, né, ele foi presidente do Congresso Brasileiro de Cinema, ele chegou ao topo mais alto em termos de instituições de cinema, mas ele não é cineasta, ele é jornalista. Mas ele, como jornalista e cineclubista, então foi através do meu pai, primeiramente. Ele é jornalista e cineclubista, mas o viés dele sempre foi política audiovisual. Ou seja, a importância, por exemplo, do direito. Existe o direito do autor, mas também existe o direito do público. Tudo que nós produzimos, nós somos frutos do meio. Então, tudo que a gente produz também tem essa bagagem pública. Então, por exemplo, uma luta que a gente tem é que esses filmes que são produzidos com dinheiro público, que existe essa necessidade de um fomento, né, do Estado à cultura, mas que esses filmes não fiquem na gaveta, que esses filmes, como um dos layouts, né, uma das chamarizes que a gente tem os filmes são para serem vistos. Então começou a se produzir muitos documentários, muitos curtas-metragens e até longas-metragens, mas infelizmente não tem espaço no cinema comercial. Então só através do cineclube e através dos festivais de cinema, os pequenos e médios festivais, é que a gente tem espaço na tela, né? 90% dos meus filmes, agora isso está mudando, graças a Deus, até porque eu preciso ampliar meus horizontes, mas sempre foram focados no cinema, e primeiro no movimento cineclubista e depois no cinema como um todo. Então eu comecei o primeiro curta-metragem assim, que eu lembro que eu fiz foi sobre a primeira jornada de rearticulação, essa de 2004, um curta que a gente fez sobre a pré-jornada de cineclubes. Tem também um curta que é sobre o Ibero-Americano, o primeiro Ibero-Americano de cineclubes. Então eu comecei a militar no movimento cineclubista, não ser apenas mais um filho de um cineclubista, mas ser um cineclubista. Então eu comecei a produzir muitos documentários sobre o movimento cineclubista. E com o tempo eu comecei a ter acesso a muitos cineastas, porque existem muitos roteiristas, muitos documentaristas, inclusive o pessoal do cinemão, né, que a gente chama aqui no Brasil, que são os filmes mais sofisticados, que tem mais recurso. Muitos vieram do movimento cineclubista. Então existem faculdades muito boas aqui no Brasil, a gente tem a USP, temos a FAAP, temos faculdade também em Fortaleza, né, em outros estados, né? Inclusive aqui no Rio, em Niterói, tem uma faculdade boa, mas são pouquíssimas. Então o movimento cineclubista sempre foi uma grande escola de cinema. E aí, através desse contato, eu comecei a produzir também filmes sobre o cinema em si mesmo. E um deles, que é o único longa que eu produzi por enquanto, eu espero produzir outros em breve, né? Estou com alguns projetos aí. É sobre o Congresso Brasileiro de Cinema, que foi um presente, uma oportunidade que eu recebi de ter acesso a todos esses grandes nomes do cinema brasileiro. Grandes nomes, não só dos diretores, mas também de quem está atrás da câmera, os fotógrafos, os roteiristas, os animadores, o pessoal do cinema comercial, né, filme publicitário, o pessoal da TV, o pessoal da infraestrutura, né, Dona Edna Fuji, que é uma grande mestra para mim, que está sempre me apoiando também, que era dona da Quanta Studios, que é a maior empresa de locação de infraestrutura de cinema no Brasil. Tive a oportunidade de conhecer alguns nomes como a Dona Edna, como a Liege Nardi,
que foi diretora do Festival de Gramado por muitos anos, inclusive através dela também tive essa oportunidade de trabalhar como diretor de TV do Festival de Cinema de Gramado. Então, realmente, o cineclubismo foi uma grande escola para mim e continua sendo. Cinema, 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 cinema. Cinema, 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 cinema. Esse documentário institucional é um longa documentário institucional. Por que eu digo que é institucional? Porque houve um apoio, inclusive financeiro, do Congresso Brasileiro de Cinema. Inclusive, na época, meu pai não era o presidente do Congresso, né? Acho que é uma coisa importante ressaltar. Então, houve sim um apoio da categoria como um todo, acreditando no meu trabalho. Então, na questão da montagem mesmo, da estrutura, eu utilizei os equipamentos da TV Cidade Livre de Rio Claro, que é uma TV que eu fui sócio fundador com 15 anos de idade. Eu fui o primeiro tesoureiro dessa TV. E essa TV foi a terceira TV comunitária a ir para o ar no Brasil. Então, até hoje eu sou afiliado a essa TV através de um cineclube, né? Então, o cineclube é uma entidade que participa da TV, é uma das agentes da TV. E aí, com o apoio da TV, eu consegui a estrutura. Um apoio também da Cia Rio e da Quanta, né, da dona Edna Fuji, isso na parte de infraestrutura. Na parte criativa de montagem, muita pesquisa, mas eu não tinha experiência alguma com longa, assim. É muito diferente você fazer um longa-metragem de um curta. E sendo um documentário onde 90% são falas, é uma coisa muito difícil de você montar. Tem que ter muita pesquisa, você conseguir conciliar as falas, inclusive mostrando as contradições e conflitos, porque existem contradições e conflitos de interesse, inclusive, né? Então, foi uma grande escola para mim. A minha motivação foi porque eu sou apaixonado por arte e cultura, né? E também pelo meio ambiente, por comunicação em geral, né? Filho de jornalista. Então, o cinema é muito interessante, o audiovisual como um todo, principalmente o cinema e a TV, são veículos muito interessantes, porque dentro dele você coloca teatro, dentro dele você coloca artes plásticas, dentro dele você consegue integrar música, literatura, meio ambiente, até outras atividades, né? Então, assim, ele é uma arte muito integrada, né? Então, isso foi uma grande motivação. Eu, quando tinha 15 anos, nessa época que eu fui primeiro tesoureiro da TV Cidade Livre, em Rio Claro, eu tive a oportunidade de ter um grande mestre, que é o Walter Kaira, que é um cineasta que é focado em filme publicitário. Então, ele que lançou a Fiat no Brasil, ele também trabalhou muitos anos com a Coca-Cola. Agora, o trabalho que eu comento, que todo mundo conhece, todo mundo lembra, é do Salsichinha da Cofap, os cachorrinhos para lá e para cá. É dele essa história. E ele, na época, estava produzindo um filme também sobre a Dona Irã Barbosa, e eu tive a oportunidade de fazer esse curso. Eu já era cineclubista, já estava envolvido com TV e tal, e aí eu falei, não, esse é o caminho que eu quero seguir, o caminho do cinema, o caminho das artes visuais, né? Que hoje é mais integrado, tem YouTube, tem outras plataformas, né? TV comunitárias, TVs institucionais, educativas. Tem uma curiosidade muito interessante do meu filme, do Cultura é a Mãe, que foi um documentário que eu produzi com o Gilberto Gil, ministro. Eu fiz com uma câmera emprestada. Então, quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu não tinha equipamento. Meu primeiro equipamento foi um computador, um bom computador, um Pentium 4 que eu comprei na época, assim, bem robusto, mas eu não tinha softwares, eu não tinha assim muito conhecimento.
E eu fui na marra mesmo, sabe? Na TV também tive essa oportunidade de começar na TV. A TV também começou de forma muito modesta, muito simples. Começamos com um computador, uma câmera. Hoje a TV tem painel de sala de controle, mesas e mesas de corte, várias câmeras assim, 4K, sabe? Tem uma estrutura muito legal. Mas então eu comecei dessa forma mesmo, empresta a câmera de um, pega cabo com o outro. E aí comecei a produzir os curtas, né? Os curtas do movimento cineclubista, né? Eu lembro muito desses primeiros curtas que eu produzi, tem um outro também, que também tem o Gilberto Gil e vários artistas que é o Depoimento Cineclubista. Esse, assim, que foi um pouco depois da pré-jornada nacional de cineclubes, eu considero que foi o primeiro filme mesmo que eu fiz, que também foi com uma câmera emprestada, mas aí já com uma câmera cara, com uma câmera profissional, de um artista plástico que chama-se Aguilar. Ele é bem conhecido aqui no Brasil, ele também era tropicalista, também trabalhou no Ministério da Cultura, na Funarte, e ele me emprestou a câmera dele para produzir o Depoimento Cineclubista. Então aí durante alguns eventos que eu participava, da área de cultura, não só da área de cinema, eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas, entre elas o Gilberto Gil. O primeiro festival que eu participei por mais tempo, foi o Festival Internacional de Atibaia do Audiovisual, que era um festival que infelizmente agora há 2 anos ele não está mais em atividade, mas era um festival de curtas-metragens que reunia vários festivais do Brasil inteiro. Para você participar desse festival, você tinha que ganhar como melhor filme, como melhor curta-metragem, seja em película ou digital, em outro festival. E esses festivais, esse outro festival era Festival de Gramado, Festival de Brasília, Guarnicê. Então foi uma época muito rica, muito gostosa mesmo, porque eu viajei muito. Como esses festivais eram parceiros do Festival de Atibaia, nós recebíamos todos esses diretores de desses festivais. E em contrapartida éramos também recebidos por eles, né? Então eu comecei a participar mais como produtor mesmo. E comecei a me destacar com o meu trabalho como produtor de festival de cinema e fui convidado 5 anos depois, a participar como diretor também do Fórum dos Festivais. O Fórum dos Festivais é uma entidade que representa e agrega todos os eventos de exibição audiovisual brasileiro, né? Então eu fui diretor de comunicação desse festival durante 3 anos, 2 anos e meio, né? Então, e também, por conta disso, também participei de muitos festivais. Como cineasta, como documentarista, eu acabei participando menos, por uma bobagem, inclusive. Eu lembro que na época a gente tinha um secretário de audiovisual, o Silvio Darim, e ele também era cineasta. E quando você entra imagina você sendo produtor de um festival de cinema, concorrer a filmes. Parece que cria um conflito ético. Algumas pessoas acham que não, outras que sim. Pelo sim, pelo não, eu acabei me privando de participar de mostras competitivas. Então agora eu estou numa fase mais competitiva. Agora eu estou retomando com mais força essa questão de participar com mostras competitivas. Eu participava como produtor de festival, também dando oficinas de cineclubismo, de documentário, de fotografia nesses festivais, era convidado para dar algumas oficinas, e também como diretor de comunicação do Fórum dos Festivais, né? Então eu sempre participei mais institucionalmente. Foi quando, em 2006, eu tive a oportunidade de ser convidado para ir para o Cineporte. Em 2006 eu era coordenador de um ponto de cultura e fui convidado para participar do 2º Cineporte, que era um festival que reunia países de língua portuguesa, através da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. E eu fiquei apaixonado por Portugal, assim, é um país incrível, né? E foi no Algarve, inclusive, que é o litoral mais quente da Europa. E aí, desde então, comecei a ir muito para Portugal e criei um festival em Portugal, um festival que ainda existe, que é o Festim, que é um festival itinerante de língua portuguesa.
O Cineporte ainda existe também, mas ele parou de itinerar. Então eu vi como uma oportunidade, eu comecei a ir para outros festivais em Portugal. Inclusive alguns desses festivais eram parceiros do Festival de Atibaia. E eu tenho essa militância então no cinema lusófono, que é uma coisa que eu pretendo continuar aqui em Petrópolis. O Gilberto Gil foi convidado pelo Lula, então presidente da República, para assumir o Ministério da Cultura. E eu militei muitos anos no PV, eu também desde os 16 anos milito no PV, ele era do PV na época, meu pai também era secretário de Cultura e ele fez um fórum cultural, que era um evento pré-Fórum Mundial de Cultura, né? E nesse evento, que se chamava inclusive Cultura é a Mãe, foi um nome que a gente bolou lá e tal, o Gilberto Gil, depois de estar numa mesa com absurdamente, assim, acho que mais de 20 pessoas na mesa, uma coisa, nunca vi uma mesa daquele tamanho, não existe isso. Todo mundo discursou, falou, quando chegou a hora dele, ele saiu da posição dele de ministro e lembrou que ele era artista. E aí ele começa a fazer uma comparação da cultura, dessa cultura, quem é essa cultura, né? E falar das sensações que ele tinha de conforto e desconforto. E é muito interessante essa reflexão dele, porque a vida é assim, ela é feita de confortos e desconfortos. Você está aqui, de repente, conversando e o computador está atrás de você e ele apaga. Mas não é para ele apagar. Então a vida é assim. Tem momentos de conforto e desconforto. Nem tudo na vida sai como programado. E esse é um média-metragem, na verdade, né? E ele faz toda uma performance. E eu dedico também esse documentário ao Glauber Rocha, porque que é um grande cineasta que eu sempre acompanhei, tem até uma relação assim mais próxima. Conheci a Dona Lúcia, que era a mãe dele, que era um amor de pessoa, que também já fez a passagem. Mas o Glauber tinha aquela ideia de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Isso também até vale ressaltar que é muito mal compreendido. As pessoas começaram a achar que não precisa de roteiro para fazer filme, mas também não é assim, né? Mas a ideia, então, é um filme contínuo. Por que eu falo uma câmera na mão, uma ideia na cabeça? Porque eu estava com uma estrutura que eu tinha várias câmeras, que eram da TV, né, na época, e estava com uma câmera emprestada de um amigo, uma Hi8, uma câmera pequena, mas que tinha uma qualidade muito boa. E eu fiz, então, é um filme que ele não tem corte. É um plano contínuo do começo ao fim. E então, Gilberto Gil, ministro, num momento de desconforto, porque, na verdade, que causou uma performance, né? Então, é uma performance dele enquanto ministro. Muito, muito legal. Cinema, 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 cinema. Cinema, 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 cinema. Eu acho que principalmente nesse momento que eu estou recomeçando a minha vida, que eu vim para Petrópolis e pretendo me tornar um cidadão petropolitano, ou não sei como dizer, foi fundamental para conseguir constituir esse espaço aqui do laboratório, né? Afinal, eu estou no primeiro semestre do curso de Tecnologia de Informação e Comunicação, então contribuiu sim para a minha vida, para a minha formação, não só profissional como pessoa. Na área de audiovisual, muitas pessoas vêm de outras formações acadêmicas, tantas outras optaram por nem ter formação acadêmica, mas eu dou muito valor também para a formação acadêmica, por isso que depois desses quase 18 anos ou mais, né, de caminhada dentro da produção audiovisual, seja como produtor de cinema, seja como documentarista, seja como fotógrafo, que é a minha grande paixão,
eu pude também transcender como pessoa, me transformar numa pessoa mais rica, mais plural, mais compreensiva, mais paciente e também ter esse espaço, né, de poder chegar aqui em Petrópolis e estar sendo muito bem recebido, tenho tido portas abertas, então conta sim, conta muito. Para a formação acadêmica, que agora veio no momento certo, e também para a formação como pessoa, como indivíduo, né? Eu vim com uma proposta no começo do ano de trazer um festival de software livre aqui, um festival latino-americano de software livre para a faculdade, por conta da minha experiência como coordenador de ponto de cultura, porque um dos viés dos pontos de cultura era produzir conteúdo midiático, mas em software livre. Então eu vim com essa proposta e um dos resultados foi a criação desse laboratório, que é o grande projeto, o carro-chefe dos outros projetos que eu já comentei, que eu tenho pretensão de desenvolver aqui. Então, o laboratório ele veio também para atender uma demanda muito grande que existia no curso, porque é um curso de tecnologia de informação e comunicação que não existe na grade principal das aulas, programação web e design gráfico, a parte de 3D também dos games, né? Porque os games, além de ter essa questão da produção artística, existe as mecânicas que exigem uma programação muito complexa. Mas para você desenvolver essa mecânica que exige a programação, você também precisa dos artistas. E também existe muitos artistas aqui na faculdade, né? Inclusive muitos já se formaram e estão retornando para a faculdade. Então o AVG Lab, que é Audiovisual Graphic, né? Essa ideia de AVG Lab é Audiovisual Graphic, ele vem para atender essa demanda. Aqui na faculdade a gente tem alguns fotógrafos, tem um pessoal que já mexe com animação, tem um pessoal que desenha mesmo, sabe? Desenha na mão mesmo, com lápis, com caneta e tal. E então veio para atender toda essa estrutura, inclusive dar suporte para outros laboratórios, né? A gente tem o CIRLab, que é um laboratório de robótica. Você, por exemplo, você tem um laboratório, os meninos participam de várias competições, já ganharam vários prêmios, mas na hora de você divulgar isso, até para captação de recursos mesmo, faltava uma estrutura para desenvolver um site. Então, o laboratório, a gente tomou a frente do site da faculdade, tem essa proposta de criar um cineclube, e então a gente está dividindo o laboratório em núcleos. A gente vai ter um núcleo de áudio, núcleo de vídeo, núcleo de gráfico e também de gestão. Tem alguns conceitos de engenharia de tráfego na internet e mesmo de produção, né? Quando você vai desenvolver um projeto audiovisual, você precisa ter uma expertise que envolve direito, né? Envolve legislação, envolve técnicas de publicidade, técnicas de gestão. Então, tudo isso também a gente vai estar desenvolvendo dentro do laboratório. O ano passado eu recebi o convite de participar de um filme que falava sobre história oral, junto a alguns alunos da Universidade Estadual de São Paulo, né, da Unesp. E foi muito bacana participar desse projeto, porque é um filme que conta a história de 6 gerações de mulheres negras e fala sobre a história de educação. Então, fala de cultura, fala da questão das cotas raciais, que são tão importantes, né? E é muito legal porque nesse filme nós temos algumas peculiaridades interessantes. Por exemplo, uma senhora que ela tem 102 anos e ela foi alfabetizada na década de 20, né? Temos outra peculiaridade durante essa pesquisa, porque um dos reitores da Unesp, ele era negro, ele foi o primeiro reitor de uma universidade pública em Rio Claro também, na cidade de Rio Claro. E a outra curiosidade mais interessante de todas é que a cidade de Rio Claro assinou a abolição alguns meses antes da abolição nacional, né? Então foi uma experiência muito bacana, assim.
E nós estamos agora com um projeto inicial, temos um projeto matriz, que é A Menina e a Árvore. E ele nasceu desse livro da Roseni Corani, que é um livro que conta a história de uma menina que conversa com uma árvore. E essa árvore começa então a explicar para ela da necessidade de se plantar árvores. Então, todos os nossos projetos eles vão ter também essa preocupação com a questão da educação, seja da educação ambiental, seja da atividade cívica, da educação cívica das pessoas, né? Então, até os nossos jogos, que a gente começou já a produzir alguma coisa, todos têm esse caminho voltado para a educação, né? E a Roseni Corani é uma grande escritora, que é daqui da cidade. Quem não conhece, vale a pena conhecer os trabalhos da Roseni, uma grande escritora. Ela escreve para crianças, escreve também para adolescentes e tem os romances para adultos. E ela, além de ser aqui da cidade, ela mora na Alemanha, então isso para a gente também é muito bom para dar uma visibilidade internacional para o laboratório, né? Ela também é proprietária da Arpad, que é uma editora, ela tem a própria editora. Isso facilita muito a ideia dos nossos projetos, de até produzir crowdfunding. Existe um termo que chama-se mix de recompensas, onde as pessoas que apoiam os projetos nessas vaquinhas online, elas recebem alguma coisa em troca. Então, dentro do mix de recompensa da Menina e a Árvore, com certeza vocês vão receber um livro desse aqui, quem apoiar o projeto, e vai receber em casa também algumas sementinhas para plantar árvore. Uma das coisas também nesse projeto é quem apoiar o projeto vai estar adotando o plantio de árvores, né? A gente tem alguns parceiros, vale também ressaltar os escoteiros, a gente tem um grupo de escoteiros aqui na FAETERJ, e eles são parceiros também nossos, então nessa parte ambiental a gente vai estar produzindo. Bom, eu espero daqui para frente continuar encontrando portas abertas e dando valor e retribuindo essas portas abertas aqui na cidade de Petrópolis. Então, o ano que vem, se Deus quiser e Ele quer, teremos o segundo Flisol em Petrópolis e outros projetos de exibição de filmes, o Cineclube atuando, em parceria aqui na cidade também existe um curso de audiovisual para o pessoal do colegial, num colégio de estado, num colégio Dom Pedro, que também são parceiros nossos, né? O pessoal da Mostra do Audiovisual de Petrópolis. E quem sabe por que não uma cadeira na Film Commission na próxima eleição. Siga fazendo as coisas do jeito que você faz, com honestidade no seu trabalho, com a verdade na sua arte, que daqui a 20 anos você vai ter quase 30 longas nas costas e ainda vai ser homenageado nesse palco que você tá hoje aqui tão encantado.